Alerta mundial. As duas testemunhas do Apocalipse foram reveladas, e se eu te dissesse que o maior sinal do fim dos tempos já foi revelado, e quase ninguém percebeu? Não estou falando de rumores na internet ou de interpretações vagas. Estou falando de algo escrito há mais de 2.500 anos e que está prestes a acontecer diante dos nossos olhos. Duas figuras misteriosas, com um poder que desafia governos, religiões e até as leis da natureza, vão aparecer. Mas o que pouca gente sabe é que a identidade delas pode mudar completamente tudo o que você pensa sobre o Apocalipse. Por que elas vêm? O que farão? E o mais importante, o que acontece com o mundo depois que elas cumprirem sua missão? Fica comigo, porque o que vou te mostrar hoje não é só profecia, é um alerta que vai mexer com a sua visão sobre o futuro. Antes de continuarmos, deixa eu te contar uma coisa rápida. Aqui, cada vídeo é como um mapa revelando peças escondidas das profecias. Se você quer caminhar comigo até o fim dessa jornada, inscreva-se agora, porque as próximas revelações você não vai querer perder. Por séculos, os olhos humanos passaram diante de uma profecia quase despercebida, como se estivesse escondida à vista de todos. Em Zacarias 4, 11, 14, surge uma cena curiosa. Um castiçal de ouro, duas oliveiras ao lado, e o anjo explicando que aqueles eram os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. A beleza desse texto não está apenas na imagem, mas no fato de que ele fala de algo que ainda não aconteceu plenamente. O azeite, símbolo do Espírito Santo, e a luz, que representa a verdade, apontam para um tempo em que Deus enviará duas testemunhas ao mundo. E aqui já começa a conexão divina. Aquilo que parecia distante está prestes a se tornar realidade diante de nossos olhos. Imagine Zacarias, confuso, tentando compreender a visão. Meu Senhor, quem são estes dois? Ele pergunta. O anjo, de maneira enigmática, responde sem entregar nomes, como se guardasse um segredo para o tempo certo. E é justamente esse mistério que ecoa até Apocalipse 11. É como se o próprio Deus estivesse deixando pistas ao longo dos séculos, para que no tempo do fim ninguém possa dizer que não foi avisado. Isso nos lembra de que Jesus, em Mateus 24, advertiu: estai também vós preparados. A pergunta é, estamos mesmo atentos? Muitas vezes, as profecias funcionam como investimentos espirituais. A revelação vem de forma sutil e só gera lucro para quem persevera em buscá-la. Assim como em qualquer carreira profissional ou empreendedorismo, o segredo está na paciência e na dedicação. Quem investe tempo em oração e jejum, recebe entendimento. Quem busca desenvolvimento pessoal com base nas Escrituras, percebe conexões que outros ignoram. É como uma renda passiva espiritual. A cada dia de estudo e oração, os juros é revelação e discernimento. O detalhe mais marcante é que as duas testemunhas já estavam no plano de Deus há mais de 2.500 anos, mas só surgirão no momento certo. Esse é um lembrete poderoso de que tudo tem seu tempo, como diz Eclesiastes 3. Deus é um estrategista perfeito. Ele prepara o cenário, ajusta os eventos e só então libera o próximo ato. Essa espera também se aplica à nossa vida. Talvez você esteja esperando uma porta se abrir na sua carreira profissional, um investimento dar retorno, ou até mesmo uma solução para a sua saúde mental. A resposta pode estar no tempo exato de Deus. E aqui surge um looping importante. Lembra o azeite que corre das oliveiras? Ele não para de fluir. Essa é uma metáfora poderosa para a vida espiritual. A conexão divina não deve ser interrompida.
Em tempos de crise, quando o mundo corre atrás de como ganhar dinheiro, renda extra ou produtividade, Deus nos lembra que sem o fluir constante do Espírito Santo, tudo se torna vazio. As testemunhas serão cheias desse azeite e nós também precisamos estar. Se Zacarias viu essas figuras e não entendeu completamente, imagine nós que vivemos tão perto de seu aparecimento. O Espírito Santo nos lembra que essas revelações não são contos simbólicos, mas alertas reais. As duas testemunhas serão tão concretas quanto qualquer pessoa que você conhece. E se essa parte já estava escrita há milênios, o que mais que já foi profetizado está prestes a se cumprir? Essa é a pergunta que nos leva ao próximo ponto. Durante 3 anos e meio, um período que ecoa em outras passagens bíblicas, as duas testemunhas cumprirão um ministério intenso e carregado de poder. Apocalipse 11, 3 e 6 descreve que elas terão autoridade para fechar o céu, impedir chuvas, transformar água em sangue e ferir a terra com pragas. Essa descrição lembra a história de Elias em 1 Reis 17, quando o profeta declarou seca sobre Israel, e Moisés em Êxodo 7, quando as águas do Egito se tornaram sangue. Aqui Deus mostra que ele continua sendo soberano, independente de qualquer sistema humano, seja político, econômico ou até mesmo religioso. O curioso é como Deus escolhe o tempo exato para essa atuação. Não é antes nem depois, mas exatamente 1260 dias. Esse número não está ali por acaso. É o mesmo período que Daniel menciona em suas profecias, DNP 12:7, e também a duração da perseguição da mulher no deserto, AP 12:6. É um ciclo profético perfeito. Isso nos ensina que, assim como as testemunhas não trabalham fora do tempo de Deus, nossa própria vida precisa aprender a respeitar os tempos que o Senhor estabelece, seja em projetos, carreira profissional, investimentos ou desenvolvimento pessoal. Durante esse tempo, a voz delas será como uma chama que ninguém conseguirá apagar. Imagine em meio à opressão global, 2 homens, talvez simples, sem riqueza ou posição política, mas revestidos do Espírito Santo, falando com autoridade que nenhuma renda passiva ou forma de ganhar dinheiro poderia comprar. Isso nos lembra que poder verdadeiro não vem do acúmulo de bens, mas da conexão direta com o trono de Deus. Jesus mesmo disse em João 15:5: "Sem mim, nada podeis fazer." Agora pense no impacto disso na sociedade. Líderes mundiais incomodados, economias abaladas, religiões questionadas, tudo por causa da verdade. Essa imagem não é tão distante da nossa realidade atual, onde qualquer palavra de fé, de oração, de cristianismo verdadeiro incomoda um sistema acostumado ao silêncio e à neutralidade. A diferença é que, com as testemunhas, esse incômodo não será restrito a um grupo. O mundo inteiro estará ouvindo. E mais uma vez, a cena nos convida a refletir. Se elas terão coragem de enfrentar o anticristo de frente, será que nós estamos preparados para enfrentar nossos próprios desafios espirituais e emocionais? Talvez o nosso anticristo hoje seja a ansiedade, a falta de saúde mental, a dificuldade de manter disciplina espiritual, ou até a tentação de buscar atalhos para ganhar dinheiro sem princípios. É aqui que as testemunhas nos inspiram. Perseverança até o fim, sem abrir mão da verdade. Mas há algo intrigante. Esse período de ministério será marcado não apenas por poder, mas também por resistência e ódio. Cada palavra delas será como um alerta, um chamado ao arrependimento. E aqui fica a pergunta que conecta ao próximo ponto. Afinal, quem são esses homens que terão coragem e unção suficientes para suportar tamanha pressão? E será que já estão entre nós? A identidade das duas testemunhas é um mistério que intriga estudiosos há séculos.
Apocalipse 11 nunca dá seus nomes, e talvez seja exatamente aí que esteja a genialidade divina. Ao não nomear, Deus nos mantém atentos, sem a arrogância de achar que já sabemos tudo. Entre as hipóteses, a mais conhecida é a de Moisés e Elias. Afinal, seus milagres são quase espelhados no poder das testemunhas. Elias fechou os céus por 3 anos e meio. 1 Reis 17:1. E Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas sobre o Egito. Êxodo 7:17-20. Além disso, ambos aparecem ao lado de Jesus no Monte da Transfiguração, Mateus 17:3, simbolizando a lei e os profetas. Outra teoria chama a atenção: Elias e Enoque. Por que essa combinação? Porque ambos foram levados vivos ao céu, sem experimentar a morte física, 2 Reis 2:11, Gênesis 5:24. E Hebreus 9:27 declara que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Talvez o retorno deles complete esse ciclo, cumprindo o propósito de Deus e também a profecia de juízo. Isso cria uma expectativa ainda maior, pois se for verdade, veremos 2 homens da antiguidade voltando em um momento de máxima tensão mundial. Mas há também a hipótese mais surpreendente de todas, a de que não sejam figuras conhecidas, mas 2 novos profetas levantados exclusivamente para esse tempo. Isso eliminaria o debate sobre ressurreição e retorno e reforçaria uma mensagem poderosa. Deus pode levantar pessoas comuns, aparentemente invisíveis, para cumprir papéis grandiosos. E não é assim que ele sempre trabalhou. De pastores de ovelhas a pescadores, de cobradores de impostos a mulheres improváveis, o cristianismo é repleto de histórias em que Deus transforma vidas para grandes missões. E aqui entra uma reflexão prática. Se Deus pode levantar desconhecidos para serem suas testemunhas finais, será que Ele também não pode levantar você para algo que hoje parece impossível? Às vezes, estamos tão focados em investimentos, carreiras, formas de ganhar dinheiro ou mesmo em produtividade e desenvolvimento pessoal, que esquecemos que o maior chamado é espiritual. O Espírito Santo pode estar preparando você para uma missão que nem imagina. Lembra do que falamos lá no início, sobre Zacarias ver as oliveiras? E se a oliveira for um símbolo de pessoas comuns, cheias do azeite, prontas para iluminar? Essa possibilidade nos lembra que a identidade das testemunhas, mais do que um enigma histórico, é um convite à vigilância e santidade. Oração, jejum e constante conexão divina se tornam nosso preparo diário. E seja qual for a identidade delas, uma certeza permanece. Quando surgirem, abalarão não apenas o sistema político e espiritual, mas o coração de todos que as ouvirem. O cenário para isso será Jerusalém, mas uma Jerusalém bem diferente da que muitos imaginam. E é exatamente para lá que vamos agora, Jerusalém, a cidade onde o céu e a terra parecem se tocar, mas que, no tempo das testemunhas, será descrita de uma forma que muitos vão achar impensável. Apocalipse 11:8 revela que espiritualmente será chamada de Sodoma e Egito, 2 nomes carregados de peso. Sodoma, símbolo de depravação moral, Egito, símbolo de escravidão e opressão. É chocante pensar que a cidade que viu Jesus, que foi cenário de oração e milagres, que recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, agora se tornará o palco da maior rejeição final. Esse título espiritual não é dado à toa. Isaías 1:10 já denunciava líderes corruptos como príncipes de Sodoma. É como se a Bíblia estivesse avisando há muito tempo que não é o lugar físico que define a santidade, mas a obediência a Deus. Jerusalém, mesmo sendo geograficamente sagrada, pode estar espiritualmente distante do Senhor. E aqui fica um alerta para nós. Quantas vezes não vivemos algo parecido?
exteriormente alinhados com o cristianismo, mas internamente distantes em oração, jejum e conexão divina. O fato de Jerusalém ser palco do confronto das testemunhas com o anticristo também carrega um simbolismo profundo. É a mesma cidade onde Jesus foi crucificado, rejeitado e onde a verdade foi pisoteada. Agora, a história parece se repetir, só que desta vez diante do mundo inteiro. A diferença? Agora haverá câmeras, transmissões online, redes sociais. Será o maior evento ao vivo já registrado. Uma Jerusalém que outrora foi palco de salvação se torna cenário de rebelião. E não podemos deixar de olhar para esse cenário com os olhos do presente. Hoje, em nossas próprias vidas, também existem Jerusaléns, áreas que deveriam ser consagradas a Deus, mas que se transformam em espaços de luta e oposição espiritual. Seja na carreira profissional, nos negócios, nos investimentos ou até no equilíbrio da saúde mental e produtividade, às vezes o que era para ser santo acaba contaminado por pressões externas e internas. Lembra de como falamos lá no início que o azeite nunca para de fluir? Aqui está o contraste. Jerusalém, que deveria estar cheia desse azeite, vai estar espiritualmente seca, enquanto as testemunhas, as oliveiras vivas, estarão transbordando. Essa tensão será um choque para todos. E talvez seja exatamente isso que Deus quer. Expor que a verdadeira luz não vem do local, mas da presença dele. E assim, chegamos ao ponto mais dramático. No coração dessa Jerusalém espiritual e moralmente distorcida, as testemunhas enfrentarão seu momento mais sombrio. Porque apesar de todo o poder, elas não serão intocáveis para sempre. Quando o tempo delas se cumprir, o inimigo conseguirá finalmente calar suas vozes. E é exatamente para esse momento que vamos agora. Após 3 anos e meio de ministério inabalável, o silêncio finalmente cai sobre as testemunhas. Apocalipse 11:7 relata que, quando completarem sua missão, a besta que sobe do abismo fará guerra contra elas e as matará. É impressionante como o texto enfatiza que isso só acontece quando elas terminam o testemunho. Isso reforça que nenhum segundo antes Deus permitirá que sejam tocadas. É um lembrete poderoso para nós. Enquanto estivermos no centro da vontade divina, nenhuma força pode encerrar nossa jornada. As cenas que seguem são perturbadoras. Os corpos das testemunhas ficam expostos nas ruas de Jerusalém, e o mundo todo assiste. Não há funeral digno, não há luto. Pelo contrário, Apocalipse 11:10 descreve pessoas trocando presentes, comemorando como se fosse uma festa. É como se a morte delas fosse um feriado mundial para aqueles que rejeitaram a verdade. Isso nos leva a uma reflexão dolorosa. Em um mundo que busca produtividade, carreira profissional e até formas de ganhar dinheiro, muitas vezes a verdade se torna incômoda demais e é descartada. A imagem é forte porque mostra o quanto o mundo odiará a mensagem que elas carregam. E, de certa forma, isso já acontece. Hoje, vemos como princípios bíblicos, oração e jejum são tratados com desprezo. Imagine quando 2 homens com poder sobrenatural expuserem publicamente pecados e injustiças em escala global. O desconforto será insuportável para muitos. E aqui vale um looping com o que vimos sobre Jerusalém. A cidade que um dia aclamou Jesus como rei, agora celebra a morte de seus últimos porta-vozes. É quase como ver a história se repetir diante dos nossos olhos, mas em uma escala amplificada. A rejeição é pública e a humilhação das testemunhas é transformada em espetáculo mundial. Mas é aqui que mora um detalhe que poucos percebem. O aparente silêncio não é o fim. O inimigo pode calar vozes por um tempo, mas não pode silenciar a verdade para sempre. Essa cena,
que parece a maior derrota, é na verdade a preparação para o maior ato de Deus. Assim como a cruz não foi o fim de Jesus, as ruas de Jerusalém não serão o fim das testemunhas. E é exatamente aqui que o enredo dá uma virada. Quando todos pensam que venceram, quando a festa parece completa, algo sobrenatural começa a acontecer. E essa cena vai interromper a comemoração mundial de um jeito que ninguém jamais imaginou. É o que vamos ver no próximo ponto. 3 dias e meio se passam e o mundo ainda está celebrando. Presentes circulam, discursos são feitos, redes sociais vibram com a vitória sobre aqueles 2 homens que incomodaram tanto. Mas então, Apocalipse 11:11 descreve um momento que muda tudo. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os seus pés. Imagine a cena. Câmeras transmitindo ao vivo, espectadores de todos os continentes e, de repente, os corpos começam a se mover. O silêncio toma conta. Aqueles que riam agora ficam em choque. O que parecia o fim se torna o início de algo muito maior. É o clímax espiritual do ministério das testemunhas, a ressurreição diante de todos. Aqui, o Espírito Santo não apenas as levanta fisicamente, mas prova para o mundo que a verdade de Deus não pode ser derrotada. É o mesmo padrão que vimos na cruz: morte, humilhação, silêncio e então vida abundante. A ordem celestial vem clara: subi para aqui. Apocalipse 11:12. Elas começam a ascender aos céus, enquanto todos assistem atônitos. É impossível não lembrar de Jesus em Atos 1:9, sendo elevado diante dos discípulos. A diferença é que desta vez não são apenas alguns seguidores assistindo, mas toda a humanidade. É como se Deus dissesse: a minha palavra não volta vazia e os meus servos não são esquecidos. Esse momento também nos ensina sobre nossa própria caminhada. Quantas vezes você já se sentiu derrotado? Na vida profissional, nos investimentos, na saúde mental ou até na disciplina espiritual. E então, quando parecia que tudo estava acabado, Deus sopra novo fôlego. Ele faz de situações aparentemente perdidas a base para um testemunho ainda mais poderoso. E aqui vem o looping. Lembra do azeite fluindo das oliveiras lá no primeiro ponto? Esse mesmo Espírito que sustentou as testemunhas por 1260 dias, agora as ressuscita diante do mundo. O mesmo Deus que sustentou Zacarias, Moisés, Elias e tantos outros, continua sustentando e restaurando aqueles que permanecem fiéis. Mas esse ato não é apenas um sinal de vitória, é também um sinal de alerta. Porque se Deus ressuscita suas testemunhas, é porque algo muito maior está prestes a acontecer na terra. E a partir desse ponto, a contagem regressiva entra em sua fase final. O que vem depois? O cenário começa a se preparar para o retorno de Jesus, mas não como muitos estão acostumados a imaginar. A ressurreição das testemunhas e sua ascensão marcam uma mudança drástica no clima espiritual da terra. Até aqui, parecia que a história se tratava apenas de 2 homens contra um sistema corrupto. Mas agora, o enredo ganha proporções cósmicas. É como se cada olho voltado para Jerusalém fosse, ao mesmo tempo, um chamado para que o mundo perceba: a paciência de Deus está chegando ao fim. E como Apocalipse 11 segue mostrando, logo após esse evento, começam a se intensificar os juízos divinos. O mais impressionante é como Deus transforma a derrota em vitória. Lembra de como a cruz parecia o fim para Jesus? Pois bem, o padrão se repete. Assim como ele passou pela humilhação pública, seguido pela ressurreição e ascensão, também as testemunhas seguem esse mesmo roteiro. Isso nos ensina uma verdade prática. Na vida, seja em nossa carreira profissional,
nos investimentos, na saúde mental ou até nos relacionamentos, a fase da aparente derrota pode ser justamente o prelúdio para um avanço extraordinário. E aqui está um ponto que não podemos ignorar. Tudo isso está acontecendo diante de um mundo que já escolheu abraçar o anticristo. É nesse contexto que o retorno de Cristo começa a se aproximar. Mas não será o Jesus que entrou em Jerusalém num jumento, trazendo paz. Apocalipse 19, 11, 16 nos revela um Cristo diferente aos olhos humanos. Montado em um cavalo branco, vestes salpicadas de sangue, olhos como chama de fogo, e o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse Jesus guerreiro não é uma contradição, mas a complementação do Cordeiro que vimos na primeira vinda. O mesmo que ensinou sobre oração, perdão e amor, agora volta para executar juízo. É um lembrete de que o cristianismo não é apenas sobre conforto espiritual, mas também sobre santidade, justiça e preparação. E esse retorno, assim como o ministério das testemunhas, é um convite à vigilância constante. Aqui entra outro looping. Lembra quando falamos que as testemunhas marcam a contagem regressiva? A ressurreição delas não é o clímax final, mas o início da reta decisiva. O azeite ainda está fluindo, mas agora a pressão espiritual aumenta e a voz do céu anuncia que o próximo ato será o derradeiro. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se o guerreiro celestial está prestes a montar seu cavalo, como devemos estar vivendo agora? Porque, assim como os 1260 dias das testemunhas tiveram um fim marcado, também o tempo da graça está chegando ao seu limite. E quando Cristo retornar, será tarde para ajustes. A cena se fecha com o mundo entrando na fase mais sombria, mas também mais gloriosa da história. E é nesse ponto que a eternidade começa a se tornar realidade. E então, chegamos ao ponto mais profundo. O ministério das duas testemunhas não é apenas uma história futura, é um espelho para a nossa própria caminhada agora. Elas representam a perseverança, a fidelidade e a coragem de permanecer firmes, mesmo quando o mundo inteiro se levanta contra. É um chamado para cada cristão, que entre suas responsabilidades de carreira profissional, empreendimentos, investimentos e até busca por produtividade e saúde mental, precisa lembrar que a prioridade continua sendo manter a conexão divina ativa. Assim como elas foram sustentadas por 1260 dias, também nós somos sustentados diariamente pelo azeite que vem do Espírito Santo. É Ele quem nos dá força para atravessar períodos de jejum, oração e desafios internos que parecem insuportáveis. Não é força humana, é combustível celestial. Isso significa que quando nos sentimos fracos, não é o fim. É o lembrete de que precisamos voltar à fonte. E aqui, mais uma vez, o looping nos alcança. Lembra do que falamos lá no início, sobre Zacarias vendo as oliveiras? Aquele azeite que nunca para de fluir é o mesmo que nos mantém vivos espiritualmente hoje. As testemunhas são um retrato vivo disso. E se o Espírito Santo foi suficiente para sustentá-las contra o anticristo, ele também é suficiente para sustentar você contra as pressões diárias que parecem esmagar. Esse padrão de aparente derrota, seguido de vitória, nos lembra que o cristianismo não é um chamado para uma vida sem batalhas, mas para uma vida com resultados eternos. É como um investimento de longo prazo. As recompensas não vêm de imediato, mas chegam com retorno garantido no tempo certo. E aqui está o segredo. Esse tempo certo é determinado por Deus, e Ele nunca erra. O clímax espiritual está em perceber que o ministério das testemunhas não termina com a morte, nem com a ressurreição, mas com a certeza de que o plano divino avança implacavelmente e que cada evento, desde Zacarias até Apocalipse, está conectado. Não é só uma história distante,
é um aviso para todos nós. Agora, a pergunta que fica ecoando, quase como uma voz vinda dos céus é: quando essas testemunhas surgirem, você estará pronto? Porque a contagem regressiva não para. O azeite ainda está correndo, mas o relógio está cada vez mais perto da última batida. E o que vem depois será definitivo. Hoje vimos que as duas testemunhas não são apenas um detalhe do Apocalipse. Elas são um marco, um sinal claro de que a contagem regressiva está avançando. Falamos de seus sinais, missão, morte, ressurreição e de como tudo isso conecta diretamente ao retorno de Jesus. Lá no início, eu prometi que você sairia desse vídeo entendendo muito mais do que a maioria sobre esse mistério. E agora você sabe por quê. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso me ajuda a continuar trazendo mensagens profundas, conectadas à Bíblia, e ainda mantém você sempre atualizado para não perder nenhum novo alerta. E agora eu quero saber, se você chegou até aqui, prove que faz parte desse grupo especial que vai fundo nas revelações. Escreva nos comentários uma dessas palavras secretas: oliveira, azeite ou lampstand. Quero ver quem realmente ficou comigo até o fim. No próximo vídeo, vamos mergulhar em um mistério ainda mais surpreendente. Um sinal que já está acontecendo diante dos nossos olhos e que quase ninguém percebeu. Ele pode mudar a forma como você enxerga os próximos eventos proféticos. Agora, não saia daqui. Aproveite a tela final e assista aos outros vídeos do canal. Eles vão te preparar ainda mais para entender o que está vindo. E, acredite, o que vem aí é forte demais para você ficar de fora.